Afinal de contas, que fim deu o pai do Tsubasa? Qual é a desse loirinho farsante? Como assim? Tô entendendo nada. Meus amigos, eu podia jurar que não, mas hoje nós sabaremos. Eu realmente não esperava que o meu primeiro vídeo fosse ter um alcance tão bom. Dá pra ver que vocês gostaram mesmo da história do nosso menino Tsubasa. Então, há muitos pedidos, eu trago mais uma análise de Ishinozeki no Tazai. Nesse vídeo eu vou falar de mais alguns capítulos dessa obra, e se você não tá entendendo um centavo do que eu tô falando, eu recomendo assistir a primeira análise que eu fiz desse mangá. É só clicar nesse cardzinho que tá aparecendo aqui em cima, eu sempre quis falar isso. E pra quem não me conhece, eu me chamo Eri, mas pode me chamar de Eris, e bora pro vídeo, né? O capítulo começa com cada um dos membros da família se apresentando de novo, do mesmo jeitinho que se apresentaram no primeiro capítulo. Mas agora a gente tem esse cara suspeito se passando pelo pai do Tsubasa. E cara, eu confesso que me dá muita agonia ver o Tsubasa se pagando de maluco. É sério mesmo que esse cara não se lembra de nada. Tipo, esse claramente não é o pai dele. Então acontece tudo igual o primeiro capítulo. Eles voltam pra casa, tá uma bagunça, o Tsubasa vê aquele quarto esquisito dele. Mas isso não importa, né? Porque agora a gente tem um pai muito otimista pra animar todo mundo. Sério, como é que tanca esse cara? Tem literalmente uma luz divina saindo atrás dele. E o cara é brabo, tá? Ele fez a boa e comprou celulares novos pra todo mundo. Ele descobriu que o Tsubasa sofria bullying e resolveu o problema. Eu sei, eu também não entendi quando eu li. O Tsubasa já não tinha resolvido essa questão do bullying antes? Por falar nisso, cadê o nosso Goichi Nakajima? Algo que comentaram no vídeo passado é como ninguém do hospital notou que aquele não era o pai do Tsubasa, e realmente isso é muito estranho. E pô, o Tsubasa acha o pai dele muito massa, cê é louco, compensa demais um pai desse. Até que em um jantar o Tsubasa repentinamente começa a ter leves lembranças daquela cena do carro, momentos antes do verdadeiro pai do Tsubasa capotar. Mas ele releva, né? Deve ser coisa da cabeça dele, né, gente? O paizão de ouro elogia o jantar que a Shiori fez, e ela comenta que não sabe cozinhar. Mas ele disse que gostou mesmo assim, tá perfeito. E na mesma hora que ele disse isso, o Tsubasa se deu conta de uma coisa: o pai dele não gosta de comida apimentada. Então ele fala pra todo mundo que da última vez que eles jantaram, o pai dele comentou com eles que ele não gostava de comida picante. E todo mundo ali ficou sem entender um centavo do que ele falou, que né, pra eles era a primeira vez que eles estavam jantando. É aí que o Tsubasa se toca, rapaziada, e pasmem! Ele se lembra do pai dele, ele se lembra de tudo que aconteceu nos capítulos anteriores. É bom demais. Demorou, tá? Demorou. Mas é isso aí, tamo lembrando. Então ele fala pro paizão de ouro que ele não é o pai dele, rapá. E ele começa a se perguntar quem que é esse doido que tá na casa dele. E... rapaziada, acho que o Tsubasa falou demais. Disse o que não devia e o cara foi botar moral pra cima dele, tá? Disse que a amnésia tava deixando ele confuso. O Tsubasa, ele se sente intimidado, né? E finge concordar com ele. Mas agora ele sabe que tem parada errada. Depois ele sai de casa pra comer um lanche com a Shiori. E assim que ele tem a oportunidade, ele conta pra Shiori que aquele não é o pai deles. E ela não bota fé nele. Tá ficando doida essa aí. Então o Tsubasa quer saber até onde a Shiori lembra, né? E pra vocês terem ideia, ela não se lembra nem daquele Jack que ela namorava. Enquanto isso, né? Eles estão numa fila. O Tsubasa, ele fica tentando lembrar ela do pai deles, mas ela realmente tá nem to you pra ele. Mas assim, se você notou bem, nessa página percebeu que quem tá atendendo eles é ninguém mais, ninguém menos, ninguém mais que o pai do Tsubasa. O nosso menino Tsubasa logo nota que aquele é o pai dele e adivinha? Pra variar, ele não se lembra do Tsubasa. Mas ninguém lembra de nada nesse mangá mesmo também, né? Antes da gente continuar, eu só queria revelar pra vocês que a partir de agora, a gente vai chamar o pai do Tsubasa, o verdadeiro, de Kakeru. E a mãe dele de Minako, porque enfim são os nomes deles, né? Não dá pra ficar chamando eles de mãe e pai do Tsubasa direto, né, velho? Chegando em casa, o Tsubasa conta pra família toda que encontrou o Kakeru verdadeiro e que ele trabalha no McDonald's. E ele jurou de pé junto que se todo mundo visse ele, eles também iam lembrar dele. E na mesma hora aparece o maluco que mora na casa dele, o farsante, atrás dele. O Tsubasa desconversa e fica por isso mesmo. No outro dia, a Minako se lembra do que o Tsubasa falou e foi ver esse tal de pai verdadeiro. Ela encontra ele e realmente ela se lembrou dele. Depois disso, acontece algumas coisas entre eles dois, mas nada muito importante. Então eu vou partir do momento em que ela decide que vai ajudar o Tsubasa a recuperar as memórias e descobrir quem é esse farsante que tá morando com eles. E eu não sei vocês, né, mas se eu fosse a Minako, eu já tinha mandado o cara embora aí mesmo. Sério, o que eu vou querer esse cara na minha casa? Bem, agora que ela quer recuperar as memórias, ela vai atrás do diário dela, que é um diário. Então ler pode ser crucial pro retorno das memórias. É realmente uma boa ideia. Então ela lendo, ela com certeza vai conseguir lembrar de alguma coisa. E ela encontra o diário, tá? Ela lê o diário e por incrível que pareça, ela consegue recuperar todas as memórias que ela tinha perdido. Ela não tem mais amnésia. Eu não sei, na verdade. Uma pessoa que tem amnésia, quando ela se lembra de tudo, ela perde a amnésia? Eu não sei se faz sentido pra vocês. Bem, agora que ela recuperou as memórias, ela vai correndo falar pro Tsubasa tudo que ela descobriu. Mas quando ela abre a porta, adivinha quem tá lá? O Bolsonaro! Popcorn and ice cream. Não, na verdade quem tá lá é o pai falso, que barra ela, não deixa ela passar e mete
poder absoluto, honra! E simplesmente apaga ela da existência. Sim, ela apagou ela da existência. Olha isso, ela simplesmente sumiu. Só ficou o diário. No outro dia o Tsubasa acorda e vai pro quarto da mãe dele. E não tá lá. Tipo, o espaço em que deveria estar ele tem uma parede lisa, completamente sem nada. E na hora eu lembrei de Chainsaw Man. Quando o Pochita devora um conceito, ele simplesmente deixa de existir. Tudo relacionado a ele, as memórias das pessoas, tudo. Como se nunca tivesse existido. Eu acho que é o que aconteceu com a Minako. Que descanse em paz, né? Nós nunca esqueceremos da melhor mamãe dos animes, que é a Minako. Eu tinha esquecido o nome dela. Depois disso, o Tsubasa pergunta pra todo mundo cadê a mãe dele. E adivinha? Ninguém se lembra de nada, né? É óbvio. Ninguém ia lembrar de nada também. Ninguém lembra de nada nesse mangá. Ou era o que o nosso menino Tsubasa pensava. Porque o vô dele aparece e diz que lembra. O cara lembra da Minako. Isso é incrível, gente. É pela primeira vez alguém nesse mangá se lembra de alguma coisa. Isso não é incrível. Pela primeira vez é mostrado pra gente o quarto do vô dele, que é cheio de anotações. E assim, o que esse cara parece ter de inteligente, ele tem de desorganizado. Porque, meu Deus, olha isso. É quase pior do que o quarto do Tsubasa. E falando no nosso menino Tsubasa, ele fica super confuso. O que são essas anotações? O que é aquilo na lousa? O velho tá doido? Então o velho casualmente diz assim pra ele: não, é que a gente tá no loop temporal. Essa é a 20ª vez que eu te explico isso, né? Mas pra você é a segunda. E todo dia eu revivo o mesmo dia, né? E é isso aí, cara. Cara, isso foi muito do nada. Do nada os caras meteram uma viagem no tempo, assim, de graça. Virou ReZero? Não, mas sem brincadeira, isso explica muita coisa. Isso explica porque o Goat Nakajima não apareceu nesses últimos capítulos, já que nessa linha do tempo o Tsubasa e ele nunca viraram amigos. Isso explica a cena do hospital, que não fazia o menor sentido, né? Como é que a galera não sabia que aquele não era o pai do Tsubasa? Mas pra eles também era a primeira vez que aquela família tava ali, né, velho? De qualquer forma, o avô do Tsubasa revela que ele só lembra dos loops que ele passou. Ele ainda não recuperou a memória, que é uma grande surpresa pra gente, né, galera? Quem diria que ele não se lembra, né? E ele começa a explicar que todos os loops temporais acontecia a mesma coisa, afinal são loops temporais. Mas no loop 1999, alguma coisa mudou, que no caso foi a linha do tempo onde o Kakeru virou o K, que foi algo inédito, algo que não aconteceu em nenhuma outra linha do tempo. E o velho teoriza que o Kakeru descobriu uma forma de fugir desse loop temporal. E só depois de ouvir isso tudo, descobrir tudo isso, o Tsubasa cria coragem pra confrontar o falso pai. Eu já teria ido falar com esse cara há muito tempo atrás, tá maluco? Então ele começa a fazer várias perguntas pro falso pai, que por mais incrível que pareça, ele tá muito de boa. Sério, o cara tá colaborando legal. Ele revela que o nome dele é Sota, e assim, ele responde até o que o Tsubasa não perguntou. E aí é você que me pergunta: tá, e o que isso quer dizer, meu mano aí? Respondeu até o que ele não perguntou? Não tô entendendo. O que você tá querendo dizer com isso? Então, meu mano, relaxa um pouco aí, toma uma água e se prepara que agora vai ser cinema. Então o Sota se vira pro Tsubasa e fala: cara, realmente, tu sofreu um acidente, mas tu não ficou com amnésia, cara. Tu ficou em coma. Tu ficou em coma por 4 anos, cara. É, meus manos, eu nem sei por onde começar a falar. Primeiro que agora tudo faz muito mais sentido. Essa história de que a família inteira ficou com amnésia não faz o menor sentido. Eu até comentei isso no outro vídeo. Não faz sentido, cara. Porque não faz. Isso de viagem no tempo também tava muito jogado, tava muito estranho. Eu não sei se vocês já tinham reparado que ele sempre tá com essa bandana na cabeça. Eu particularmente achava que era estilo, né? Mas agora isso faz muito mais sentido. O capítulo termina com chave de ouro, mostrando o corpo verdadeiro do Tsubasa em coma na cama do hospital. É, rapaziada, o nosso tão querido menino Tsubasa nunca acordou de verdade. Ele tá preso em um sonho que fica se repetindo infinitamente. E o que o Tsubasa vai fazer agora que ele sabe que ele tá em coma? Infelizmente nós nunca saberemos. Tô zoando, rapaziada. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo um pouco mais longo falando de todos os capítulos que ainda faltam. Pra vocês terem ideia, a gente ainda tá no capítulo 17 e o mangá tem 48. Então realmente vai ser um vídeo bem mais longo. Eu também queria agradecer pelo apoio que vocês deram no último vídeo. Eu realmente não esperava que o YouTube fosse entregar esse vídeo pra tanta gente. Eu vou aumentar a frequência dos vídeos, então fiquem ligados que já sai coisa nova, tá? É isso, minhas pessoas, espero que tenham gostado da análise. Se quiserem saber um site pra ler o mangá, eu recomendo fortemente o Mangadex, que foi por onde eu li. Vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu, meus manos!